Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, dia 68 do nosso lindo propósito, 365 dias de oração até o altar. E o tema de hoje é cônjuge valoroso e paciente no relacionamento. Eu já expliquei para vocês que cônjuge é um termo formal da língua portuguesa, é mais utilizado em ambientes jurídicos, mas ele se refere tanto ao esposo quanto à esposa, porque ele tem a ver com a união de duas pessoas através do casamento. Glória a Deus que já nos deu a vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós vamos orar ao Senhor com base no que está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4. E diz assim a palavra do Senhor: o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com levianidade, não se ensoberbece. Amém? Então, nossa leitura fica até aqui, nesse versículo de um capítulo que é belíssimo, tratando a respeito das virtudes do amor. E vamos meditar em cada uma dessas características dentro daquilo que o Senhor nos possibilita entender nesse momento, para que possamos buscar nele essa porção de hoje. Então, primeira característica, o amor é sofredor. Por que o amor é sofredor, amados? Porque ele suporta as dificuldades com paciência, sem desistir. Quando você não ama, você abre mão com mais facilidade. Os desafios da vida se tornam insuperáveis. E ficar ao lado de alguém que parece mais um peso do que um auxílio se torna impossível. Então a pessoa, ela abre mão com muita tranquilidade, sem peso na consciência. Por isso você vai buscar no Senhor alguém que suporta esses desafios com paciência, né? Porque o amor não é uma mera emoção. O amor é uma decisão, é uma firme decisão de permanecer e não apenas permanecer, mas permanecer fiel, independente das circunstâncias e mesmo diante de todas as provações e dificuldades às quais o casal possa estar sendo exposto. Quando há amor, há um exemplo vivo de Jesus. Ambos atentam para o exemplo que o Senhor Jesus nos ensinou quando esteve sobre a face da terra, em que ele suportou as afrontas, suportou todos os sofrimentos proporcionados pela cruz do Calvário, sendo que ele já sabia de quais seriam as angústias e dores previamente, porque o próprio salmista Davi havia profetizado as angústias e mazelas que o Cristo padeceria lá no livro de Salmos, né? Davi, ele profetizou a respeito. Então, Jesus não foi poupado de saber quais seriam as dores que ele passaria, mas ele aceitou passar por amor a nós, só por nos amar e para garantir a nossa morada eterna com ele na glória. E quando a gente fala que o amor é sofredor, significa também entender que o amor enfrenta as dificuldades sem abandonar a pessoa amada, mas também sem abandonar a fé. E o apóstolo Paulo, ele nos ensina, através do exemplo do Espírito Santo, né? Através da inspiração do Espírito de Deus, que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então, em uma relação matrimonial, onde Jesus Cristo é o firmamento que mantém a ambos unidos, é a rocha onde aquela casa foi construída, o amor que há entre ambos é um amor que não se irrita facilmente, é um amor que não busca os próprios interesses e não guarda rancor. Por isso,
disse que é um amor sofredor. Passamos para a segunda característica a respeito desse amor, que é da benignidade. O apóstolo disse que o amor, ele é benigno, ou seja, ele é expresso em bondade, em generosidade e atitudes que promovem o bem. Ele não tem comportamentos egoístas, destrutivos. Então você vai buscar no Senhor essa esposa, esse esposo que ama de verdade, né? Que te ama e que te faz sentir-se acolhido no seu relacionamento. E ela também assim se sentirá, porque o amor entre vocês faz com que ambos sejam generosos, cuidem um do outro, sem buscar interesses egoísticos. O indivíduo egoísta, ele quer apenas ser servido, ele não se vê em uma relação para servir. Isso é muito perigoso, porque você deixa de ser a companheira para ser a serviçal, escrava, sem qualquer valor aos olhos da pessoa que não sabe amar. E por isso você vai se colocar perante Deus para buscar esse livramento da parte do Senhor. E se o seu contexto hoje se assemelha a esse, seja qual for o panorama, seja qual for o setor na relação, você vai buscar no Senhor para que seja repreendido esse espírito, para que haja um conserto, o alinhamento conforme a palavra dele ou para que a vontade de Deus prevaleça na sua vida. Amém? Lembre que a vontade de Deus para nós, ela é boa, é perfeita e é agradável. Muito bem, sigamos para a terceira característica. O amor não é invejoso. E ele não é invejoso porque não se deixa dominar pelo ciúme, nem muito menos pela comparação. Quando você vive o amor verdadeiro, você e seu parceiro não ficam se comparando, competindo entre si para ver quem sobe mais, quem prospera mais, se vangloriando, desejando que o outro não cresça tanto. O amor, ele não se entristece com o sucesso do outro. Ele se alegra junto. E isso não tem a ver apenas com a relação matrimonial, mas tem a ver principalmente no seu convívio social, também na igreja, em que nós somos convocados a nos amarmos uns aos outros. Lembre que esse discurso de Paulo foi para uma igreja, né? Ele estava escrevendo para uma igreja marcada por disputas, por vaidades espirituais, onde ele lembrava a essas pessoas que o amor, ele não gera divisão, ele gera unidade. E um amor, um pseudo-amor, ou seja, um falso amor, carregado de inveja, ele gera divisão, ele vai gerar como consequência separação, né? Fim da relação que Deus abomina, porque Deus repudia o divórcio. Por isso você vai buscar no Senhor essa característica tão marcante, tão maravilhosa no amor, que é um amor que não transborda em inveja, não tem inveja, mas que comemora com a sua alegria e que também chora com a sua dor. Quarta característica, o amor não trata com levianidade. Levianidade aqui significa agir de forma fútil, ou seja, vazia. E aqui o apóstolo, através do Espírito Santo, está nos ensinando que o amor, ele é sério, ele é comprometido, ele é consistente, ele é firme na decisão de fazer o bem, de cuidar, de amar, de ficar, né? O amor aqui, ele não é exibicionista, ele não é arrogante, ele é um amor que não busca chamar atenção para si mesmo, né? E nem muito menos para parecer superior, o que é um contraste
com a igreja de Corinto, para quem o apóstolo estava escrevendo, em que muitos cristãos estavam orgulhosos, ensoberbecidos por causa dos dons espirituais que Deus havia dado para eles. E a Bíblia diz que o Senhor dá dons sem arrependimento. E aqui, quando eu digo dons, é no sentido de que vocês, pentecostais, conhecem muito bem, que é o dom de falar em línguas, de profetizar, né? E o apóstolo, ele lembra a igreja que sem amor, esses dons estavam sendo convertidos em vaidade. Uma observação é que esse texto foi escrito há tantos anos, né, amados? E é tão bem aplicável para os nossos dias hoje. Mas sigamos. A quinta característica, ela diz que o amor não se ensoberbece. Ou seja, ele não é orgulhoso, nem muito menos arrogante. Ele reconhece o valor da pessoa amada, né, de quem está ao seu lado, ele olha para ela como alguém superior a si mesmo, como Jesus ensinou a gente a olhar para o nosso irmão, né, para aquele que congrega conosco, né, o cônjuge, o esposo, a esposa, que vive o amor verdadeiro na sua relação matrimonial, ele serve com humildade, assim como Jesus nos ensinou ao lavar os pés dos discípulos. Mesmo sendo Deus Todo-Poderoso, mesmo sendo o Verbo vivo na terra dos viventes. Amém? E por fim, o amor não busca dominar ou impor-se. Ou seja, ele não se traduz com a firmeza violenta. Ele se traduz com leveza, com respeito, com consideração, com empatia, amando na capacidade de se colocar no lugar da pessoa amada, de entender, né? Compreender a sua dor com a atenção que só o amor sabe dar. Eu oro para que o Espírito Santo ministre nos corações de vocês e os capacite, né? Nos capacite a sermos e vivermos esse amor verdadeiro que vem do alto, que somente Deus pode dar. É momento de oração, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso primeiro amor. Nesse momento, eu entro na sua presença, no nome de Jesus Cristo, como quem precisa desesperadamente do Senhor, do seu olhar de amor, dos seus cuidados, cada dia mais e mais, porque nós somos totalmente dependentes do Senhor. Não há em nós nenhuma autossuficiência sequer. O Senhor é o nosso braço forte. O Senhor é aquele que peleja por nós e é o que cuida da gente. É o nosso provedor, é a nossa torre forte, é onde construímos todas as coisas. Por isso nós estamos aqui, meu Pai, para orar ao Senhor acerca de mais essa característica, para que haja em nossos corações essa capacidade de amar verdadeiramente, de sermos generosos, de sermos pacientes, de jamais haver em nós qualquer semente de inveja, de sermos benignos, mansos, e todas essas características lindas que o Senhor nos tem ensinado através dessa palavra, e tantas outras que através do seu Espírito o Senhor nos mostrou nesse capítulo. Pai, receba a nossa oração, receba nossas súplicas, esquadrinha-nos, Senhor, esquadrinha nossos pensamentos, vê se há algum caminho mau em nós e corrija-nos no seu amor, na sua bondade, na sua perfeição. Vá ao encontro dessas pessoas que são alvo das nossas orações. Molda-os, Senhor. Ponha em seus corações o amor verdadeiro por cada um de nós. Amor verdadeiro pela sua casa, família. Faz, Senhor, com que sejam pessoas revestidas do seu poder, em nome de Jesus. Pessoas que não se ensoberbecem, pessoas
que não vivem invejando, com o coração alagado de inveja, sem nenhuma semente de amargura. Transforma mentes e corações, Senhor, eu sempre peço isso, porque a mente é onde tudo acontece, é o coração de onde procedem as saídas da vida. Por isso, meu Deus, transforma nesse momento as mentes dessas pessoas, a forma de pensar, converte seus sentimentos em sentimentos verdadeiros, sentimento de cuidado, sentimento de renúncia por amor, transforma o olhar, abate, Senhor, todo o olhar altivo e nos dá a vitória para a honra e glória do Senhor Jesus. É isso que nós te pedimos, Senhor, e muito mais que temos a pedir. Espírito Santo de Deus, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que graças a Deus já nos deu a vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Operando o Senhor, quem impedirá? A vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém.